Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos a mais um livro bíblico, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O nome dele era João Marcos e escreveu este livro provavelmente entre 55 e 65 depois de Cristo. A palavra-chave deste evangelho é servo, e para resumir e melhor compreender o evangelho de Marcos, vamos dizer que esse evangelho não é apenas uma coleção de histórias, mas uma narrativa escrita para revelar que Jesus era o Messias, não só para os judeus, mas também para os gentios. Em uma profissão dinâmica, os discípulos liderados por Pedro assumiram a fé em Jesus, embora não tenham compreendido plenamente seu papel messiânico até depois da sua ressurreição. Ok? Então vamos ao capítulo 1 de Marcos, que diz o seguinte: João Batista revela o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Vejam que uma criança recém-nascida não tem do que se arrepender, não é? Então, já coloca em dúvida o batismo de recém-nascidos. A criança nem sabe o que é pecado. Então, João pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Uma criança não tem pecado, não é? E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, todos que foram até João confessaram os seus pecados para serem batizados. E aquele mergulho no Rio Jordão simbolizava ali que a pessoa estava morrendo no mergulho para os seus pecados e saindo daquela água para uma nova vida sem pecado. Amém? E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. A mensagem de João. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é batizado. Ora, mas Jesus sempre foi Deus, né? Estava com o Pai no momento da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que Jesus se deixou batizar por João Batista? Ou seja, para dar exemplo para nós, né? Ele se tornou pecador, ser humano, e para fazer toda a justiça de Deus, ele se deixou batizar. E aconteceu naqueles dias que Jesus
tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Veja que Jesus precisou entrar no rio. Se o batismo fosse por aspersão, não é como hoje se faz em várias igrejas, não precisava ele ter entrado no rio. Bastava que na beira do rio, ou mesmo em casa, ou numa igreja, ou no templo, se jogasse água na cabeça das pessoas. Mas isso fica para uma outra ocasião comentarmos. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é tentado. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ou seja, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E ali esteve no deserto 40 dias, tentando. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Jesus convoca seus discípulos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Jesus ensina na sinagoga. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. O poder de Jesus sobre doenças e demônios. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então,
Chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Jesus retira-se para orar. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. A cura do leproso que creu. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Glória a Deus por mais esse capítulo da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, né? Que nós sigamos os exemplos de Jesus. Vejam que Jesus foi até o Rio Jordão, onde estava João Batista batizando a todos que se chegavam a ele. E as pessoas se chegavam a João para serem batizadas, mas confessavam os seus pecados. E João Batista pregava o batismo do arrependimento. Então, quem pode se arrepender dos seus pecados? Somente aqueles que têm, primeiramente, cometido algum pecado e também reconheçam, né, que foi errado e que queiram o perdão dos seus pecados. Para isso, o arrependimento e o batismo de João ali. Né? Jesus, mesmo sem ser pecador, mesmo sendo Deus, 100% Deus, ele foi e deu esse exemplo para nós. Se deixou batizar por João Batista. Né? Ele que deveria batizar João Batista na visão humana, mas nós não podemos entender Deus com a nossa visão humana e distorcida. Deus faz as coisas conforme Ele quer e nós não podemos julgá-lo. Quem somos nós para julgarmos a Deus, não é? De dizer que Ele está certo, que Ele está errado, que Ele é um Deus assim ou um Deus desse outro jeito, não é? Deus é Deus, não se explica Deus. A gente tem que apenas obedecê-lo e imitá-lo. Que Deus abençoe você e toda a tua família.